Milagre verdadeiro. Moça curada de endometriose. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro do meu coração havia uma sombra que não conseguia entender. Eu me chamo Ana Clara, tenho 24 anos, e desde os meus 16 anos vinha enfrentando uma batalha silenciosa, que poucos conheciam, mas que me consumia por dentro. Era uma dor que não se via, mas que me fazia chorar em segredo, dobrada no chão do meu quarto, sem forças para sequer me levantar. A endometriose tinha se tornado minha companheira indesejada, uma enfermidade que os médicos diziam não ter cura, apenas controle. Mas eu, filha de Deus, não poderia aceitar que minha vida fosse marcada apenas por remédios e sofrimento. Precisava buscar a cura que vem do alto, a cura que só o Senhor pode dar. Tudo começou com cólicas menstruais tão fortes que me deixavam acamada por dias. No início, minha mãe achava que era normal, que toda mulher passava por isso. Mas com o tempo as dores foram ficando insuportáveis. Chegava a desmaiar, a suar frio, a sentir como se alguém estivesse rasgando minhas entranhas por dentro. Os analgésicos mais fortes mal faziam efeito e os médicos, após exames e mais exames, deram o diagnóstico: endometriose em estágio avançado. Eles explicaram que era uma doença em que o tecido que reveste o útero crescia fora dele, causando inflamações, aderências e dores excruciantes. Alguns disseram que eu poderia nunca engravidar. Outros falavam em cirurgias de risco, em hormônios que me deixariam com efeitos colaterais terríveis. Cada palavra deles era como uma faca no meu peito. Eu me sentia sozinha, abandonada, como se meu corpo estivesse me traindo. Mas havia algo dentro de mim que não se conformava. Desde pequena fui ensinada na Congregação Cristã no Brasil a confiar no Senhor, a buscar a Ele em oração, a crer que Ele é o mesmo Deus que operou milagres nos tempos bíblicos e que ainda opera hoje. Minha avó, uma serva fiel, sempre me dizia: minha filha, quando a medicina não tem resposta, Deus tem. Ele é o médico dos médicos. Essas palavras ecoavam na minha mente enquanto eu chorava no meu quarto, com as mãos sobre o ventre, sentindo como se meu corpo estivesse sendo consumido por dentro. Eu não queria aceitar que aquela fosse a minha realidade. Precisava lutar na fé. Comecei a buscar ao Senhor com mais intensidade. Todas as noites, depois do culto, eu ficava ajoelhada no meu quarto, com a Bíblia aberta, pedindo a Deus que me mostrasse um caminho. Às vezes, as dores eram tão fortes que eu não conseguia nem me concentrar nas palavras. Mas eu insistia. Orava em lágrimas, clamando: Senhor, o Senhor sabe o que estou passando. O Senhor vê minhas lágrimas. Eu não aguento mais, mas o Senhor é minha força. Curai-me, Senhor, por amor do teu nome. Minha mãe, vendo meu sofrimento, também se unia a mim em oração. Ela colocava as mãos sobre minha cabeça e orava com uma fé que me fortalecia. Pai Celestial, olhai por minha filha. Vós que criastes o corpo humano, que conheceis cada fibra, cada órgão, tocai nela e restaurai-a. Não permitais que o inimigo se alegre com a sua dor. Os irmãos da congregação também se compadeceram. As irmãs mais velhas vinham me visitar, traziam palavras de ânimo, oravam comigo. Lembro-me de uma irmã, Dona Maria, que já havia passado por provações semelhantes. Ela me olhou nos olhos e disse: Ana Clara, eu também sofri muito, mas Deus me sustentou. Não desista de clamar. Ele ouve as orações dos seus filhos. Essas palavras me davam forças para continuar. Mas havia dias em que a dor era tão intensa que eu me perguntava: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele se esqueceu de mim? Era uma luta constante entre a fé e a dor física que me esmagava. Um dia, após uma crise particularmente forte, fui levada às pressas para o hospital. Os médicos disseram que meu caso estava piorando, que as aderências estavam afetando outros órgãos. Falavam em cirurgia de urgência, em riscos, em possibilidades de complicações. Minha mãe, assustada, ligou para o irmão que presidia a congregação e pediu que fosse feito um culto especial de oração por mim. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama do hospital, com soro na veia e uma dor que parecia não ter fim, os irmãos se reuniram na casa de oração. Eles oraram com lágrimas, clamando a Deus pela minha cura. Eu não estava lá, mas podia sentir no meu espírito que algo estava acontecendo. Era como se uma corrente de fé estivesse sendo levantada em meu favor. Enquanto isso, no hospital, uma enfermeira, ao ver meu sofrimento, perguntou se eu queria que ela chamasse o capelão. Eu agradeci, mas disse: não precisa. Meus irmãos já estão orando por mim. Ela me olhou com estranheza, como se não entendesse como alguém poderia confiar tão cegamente em orações. Mas eu sabia que não era cegueira. Era fé. Uma fé que havia sido plantada em meu coração desde a infância, regada pelas lágrimas e pelas promessas de Deus. Naquela noite, enquanto os irmãos oravam, eu tive um sonho.
Sonhei que estava em um lugar muito claro, cheio de luz, e que uma mão tocava minha barriga. Ouvi uma voz suave, mas poderosa, que disse: Filha, levanta-te. Eu já te curei. Acordei de repente, suando, mas com uma paz que não conseguia explicar. A dor ainda estava lá, mas era como se algo tivesse mudado dentro de mim. No dia seguinte, os médicos vieram fazer novos exames. Eles ficaram surpresos. As inflamações haviam diminuído significativamente. Um deles, incrédulo, disse: Isso não é normal. Alguma coisa aconteceu. Eu sorri por dentro, porque sabia muito bem o que havia acontecido. Mas a batalha não tinha terminado. Os médicos ainda insistiam que eu precisava da cirurgia, que a endometriose poderia voltar. Minha mãe, preocupada, me olhava com medo. Mas eu sentia uma certeza no coração. Deus havia começado uma obra em mim, e Ele a completaria. Continuei orando, jejuando, buscando a Deus com mais intensidade. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu lia a palavra e orava: Senhor, eu creio na tua promessa. O Senhor disse que é Jeová Rafá, o Deus que sara. Eu confio em ti. Às vezes a dor voltava, e eu me sentia fraca, mas então lembrava das palavras do Senhor Jesus: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E isso me dava forças para continuar. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um apelo especial pela minha cura. Todos os irmãos se levantaram e oraram em voz alta. Era um clamor só: Senhor, tocai em Ana Clara. Libertai-a deste mal. Mostrai o teu poder. Eu estava ajoelhada, com as mãos levantadas, e senti como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Não era dor, não era medo. Era o Espírito de Deus agindo. Quando me levantei, senti algo diferente. Era como se um peso tivesse sido tirado de mim. Nos dias que se seguiram, as dores foram diminuindo, até que certo dia, acordei e não senti mais nada. Nenhum incômodo, nenhuma pontada. Era como se eu tivesse nascido de novo. Voltei ao médico para mais exames. Ele me olhou com espanto ao ver os resultados. Isso não é possível, disse. A endometriose desapareceu. Não há mais sinais de inflamação, de aderências, de nada. É como se você nunca tivesse tido a doença. Eu sorri e disse: Doutor, foi Deus. Ele me curou. O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça, admirado. Seja o que for, continue assim, disse ele. Hoje, passados alguns meses, estou completamente curada. Não tomo mais remédios, não sinto mais dores. Meu corpo foi restaurado pelo poder de Deus. Mas mais do que a cura física, o Senhor trabalhou no meu coração. Ele me ensinou a confiar nele em meio à dor, a não desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Aprendi que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. Todas as noites, antes de dormir, agradeço a Deus por sua misericórdia. Agradeço pelos irmãos que oraram por mim, pela minha mãe que nunca deixou de acreditar, pela congregação que me sustentou em oração. Agradeço porque Deus não apenas me curou, mas me deu um testemunho vivo do seu poder. Hoje, quando vejo outras irmãs passando por provações semelhantes, vou até elas e digo: não desista. Deus ouve as suas orações. Ele é fiel. Ele cura. Porque eu sei, por experiência própria, que quando colocamos nossa confiança no Senhor, Ele nunca nos decepciona. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por lutas. Que sirva para lembrar que não importa quão grande seja a nossa dor, o nosso Deus é maior. Ele é o Deus dos milagres, o Deus que sara, o Deus que restaura. E Ele não mudou. Hoje eu posso dizer com toda certeza: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.